Boa noite a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade. Quando a gente vem aqui, sempre se sente em casa, né? Estamos em casa. Mesma equipe devedora, mesma equipe espiritual, né? Então, a Casa Espírita Copeiros da Luz, lá em Birigui, né? A gente também se sente em casa. E aqui também, né? Como se fosse uma extensão, né? Como se fosse um núcleo de trabalho. E eu costumo dizer que a minha diferença para as pessoas que buscam cirurgias espirituais na Casa Espírita Copeiros da Luz, para as pessoas que vão lá buscar, né? A minha diferença para elas é que eu tenho a chave, né? Que o senhor Ernesto abre a casa, né? Tem dias que é a Vânia, tem dias que é a Tânia, né? Então a minha diferença para vocês é que eu estou em pé falando. Espiritualmente falando, eu também estou muito endividado, né? E subir aqui é uma forma, como o Espírito do Dr. Ludwig, que coordena esse trabalho das coisas espirituais, a luz da doutrina espírita, que é o lançamento do nosso livro, né? Já foi feito pelo Sérgio no sábado e hoje feito por mim aqui. As mãos que faziam guerra hoje são mãos que impõem as mãos e fazem o amor, né? É a nossa maneira de jorrar para o universo, né? Para jorrar para o mundo tudo aquilo que nós precisamos reajustar, né? Nenhum de nós aqui é santo, né? A santidade ainda não chegou, embora seja Papa, né? Mas ainda não cheguei a esse ponto. E esse trabalho aqui ele começou a primeira vez quando eu fui a Birigui, lá no dia 12 de novembro de 2020, quando eu conheci o espírito amigo Dr. Ludwig, né? Incorporado no Sérgio, o médium, e logo de cara ele já me propôs fazer este livro. Aí eu tomei um susto, né? Porque eu estava acostumado a fazer livros de parábolas, estava acostumado a elaborar livros. Não estou dizendo que o livro ele é pior ou melhor, mas tem alguns livros que são mais simples, né? E esse livro aqui ele traz uma temática que é muito discutida nos dias de hoje e que nós precisamos, de certa forma, de sairmos do misticismo das questões da medicina espiritual e nos apropriarmos de questões que já fazem parte da nossa vida. Porque um foi curado, o outro não foi, porque cura, para que cura, né? São questões que são importantes. Nós não podemos viver no campo do misticismo, tendo posse da ciência espírita, tendo posse da doutrina abençoada dos espíritos. Então que nessa noite nós possamos ter a certeza que esta sala está abençoada, porque tem médicos espirituais, tem aparelhos espirituais por toda ela. Aquela outra sala também, uma sala preparada para nos receber, uma sala preparada para que nós possamos receber uma semente do amor de Deus. Muitas vezes esse amor que nós não encontramos dentro de casa, muitas vezes esse amor que nós não encontramos nas ruas, ainda muito hostis, pessoas que se tratam de uma forma muito rasa, que não se abraçam. Então este é o momento. Este é o momento de olharmos para as sementes de Deus e falar: eu posso. Porque a primeira pergunta que me veio à cabeça, e eu perguntei ao Dr. Ludwig, que está nesse livro, é se a doença, se o sofrimento não seria a cura do nosso espírito. Para que cirurgias espirituais? Se a dor ela é um processo de despertar consciências, isso é um fato.
Porque eu acredito que numa terça-feira chuvosa era muito melhor estar em casa vendo Pantanal do que aqui, né? Me assistindo e também enfrentando na fila, né? É muito mais desafiador. Se não fossem as dificuldades que nós passamos, nós estaríamos aqui hoje? Por hora, quando nós temos uma visão redutora da vida, quando nós temos uma visão estreita das coisas, nós falamos: que doença maldita. Chegamos a nos revoltar com Deus. Chegamos a nos questionar enquanto seres humanos e a nossa própria existência. Mas esquecemos, muitas vezes, que esse processo está sendo apenas uma forma de nos conectarmos com Deus, como nunca tivemos em outras encarnações e outras jornadas. Temos a possibilidade, através das cirurgias espirituais, receber esse amor de Deus, receber esse carinho. A primeira pessoa que eu vi ser atendida na Casa Espírita Companheiros da Luz, o primeiro atendimento de Dr. Lúcio, junto ao Sérgio, eu pude acompanhar durante 2 anos, até hoje, né, faço esse acompanhamento, foi de uma senhora que não enxergava mais, tinha perdido a vista, está no livro laudado, né, com exames antes e depois da cirurgia espiritual, trazendo a hipótese de uma intervenção espiritual, porque seria muito imprudente eu dizer foi a cirurgia espiritual. A ciência não aceita isso. Então nós temos que dizer que houve uma hipótese. Então ela chegou com muita fé, chorava, deitou na maca, né? E a gente sentia ali naquele coração. Era a primeira vez que eu estava vendo, é a primeira vez que eu estava diante da oportunidade de conhecer a medicina espiritual. O Dr. Ludwig coloca 2 gases nos olhos, e a primeira cirurgia espiritual dela, ela, após a intervenção espiritual, ela começa a enxergar vultos. Ela sai da escuridão, ela sai do breu e começa a perceber vultos. Então ela volta em outro momento, eu também estava lá, e nesse segundo momento, quando o Dr. Ludwig faz o procedimento, não ele, mas o Dr. Charles Pierre, que é um médico especialista, e toda a sua falange de oftalmologistas espirituais atenderam ela diretamente, porque ela tinha um meningioma que estava pressionando o nervo óptico, por isso ela não enxergava. Na primeira cirurgia espiritual, o meningioma pressionava o olho, o globo ocular foi desinchado. E a segunda hipótese seria ela retornar para que o seu nervo óptico fosse regenerado, porque a Terra não consegue fazer. A ciência da Terra ainda não consegue elaborar esse tipo de trabalho, mas ela retorna, deita novamente, participa com muita fé, com muita entrega, um desejo muito grande. Dr. Ludwig coloca as 2 gases, né? E quando retira, pede para ela olhar para frente. Ela simplesmente, quando olhou para frente, viu o quadro de Bezerra de Menezes que estava lá na sala. Ela fala: estou enxergando. Eu falei: mentira. E o marido falou: mentira. Se o marido falou, eu vou poder. Eu vou duvidar do marido? O marido está mais crítico que eu. Se ele não acredita, eu não vou acreditar. Então o marido tinha um relógio aqui, ele tirou o relógio do pulso e começou a fazer movimentos e pedia para ela dizer em que lugar do corpo estava a mão.
com o relógio. Ela disse: em primeiro lugar, você não está com o relógio. Em segundo lugar, você está movimentando o braço esquerdo. Aí o marido começou a chorar. Eu falei: você está vendo? Eu falei: se o marido disse, agora não tem como negar. Agora a gente precisa dos exames, que é a segunda fase. Então fizemos esse trabalho, coletamos os exames, e de fato a mulher voltou a enxergar. Temos casos nesse livro de desmaterialização de tumores através do espírito Frederick von Stein, que também faz parte dessa equipe espiritual. Temos casos de desentupimento de artérias, pessoas que teriam que passar por uma ponte de safena. Temos uma imensidade de casos, pessoas, mulheres, muitas delas querem ser mamães, e por questões de ovários, trompas, fólicos, pólipos, são tantas nomenclaturas médicas, que a gente fica até perdido. Mas a questão é, a partir do momento que você vê, o que você faz com isso? A partir do momento que você se depara com uma intervenção espiritual, o que você faz com isso? Ou você vira as costas e finge que nada aconteceu, ou você se debruça sobre o caso, estuda. E o objetivo desse livro, desta obra, Curas Espirituais, à luz da doutrina espírita, feitas por mim, pelo Sérgio, pela médica de São Paulo, Maria Fátima de Ramos, tem esse objetivo: trazer para vocês de uma forma esclarecida o que vocês vão fazer ali. Porque o objetivo do Espírito, Dr. Ludwig, é que a cura espiritual não seja um ato mecânico. Porque nós vamos entrar na sala, ok, a cura vai chegar, o alívio, a oferta do alívio nunca vai ser negada, gente. Nunca, a não ser que você não esteja nada receptivo. O alívio vai chegar. A questão é, precisaremos voltar à sala? Precisaremos retornar à sala para voltar com os mesmos problemas? Ou podemos provocar o processo de autoconhecimento com relação àquilo que eu tenho? O que a minha doença diz sobre os meus comportamentos? A doença fala. Eu tenho um amigo que trabalha comigo, a esposa dele sentia dores constantes aqui na lombar. Essas dores duraram 2 anos. E o médico estranhou que ela fez de tudo. Depois foi tirar uma tomografia, tiro e queda, câncer. É duro. Quem tem um câncer, quem recebe um laudo de um câncer, é duríssimo. Quem vai visitar pessoas dentro dos hospitais, recebe um laudo como esse, não sabe a dificuldade que é. Por isso que muitas vezes eu fico inconsolável com alguns irmãos espíritas que são contra a mediunidade de cura, embora Kardec tenha ratificado ela, embora Kardec tenha estudado, tenha se debruçado, tenha conhecido o primeiro médico espiritual, que é Dr. Demerry. Em 1865 temos o primeiro médico espiritual. Está na Revista Espírita, contemplado aqui nesse livro. Neste livro também temos uma carta de Allan Kardec. Allan Kardec pedindo cura à distância para 3 pessoas. Passa 3 nomes, endereço, bairro, CEP, município, códigos. E no final da cartinha, o codificador da doutrina espírita diz: há esperança. Codificador da doutrina
pedindo cura, porque sabe que a cura espiritual é uma misericórdia de Deus. A cura espiritual é uma semente. No livro Há 2000 anos, em que Públio Lentulus, que é hoje o que conhecemos como o Espírito Emmanuel, que coordenou as atividades espirituais do médium Francisco Cândido Xavier, bem conhece, né? Chico Xavier, nada mais, nada menos. O Espírito Emmanuel, há 2000 anos atrás, teve a sua filha curada, mas ele não nos perdoou. Emmanuel, naquele momento, sofre um processo de sonambulismo espiritual. Jesus coloca em desdobramento para conversar de espírito para espírito. Porque se ele conversasse de homem para homem, ele teria vergonha. Como é que um homem maltrapilho, sem roupas, sem carros, poderia discursar com alguém que é revestido de títulos da terra, que não são perenes, que quando nós morremos, vamos para debaixo do buraco? Como é que eles vão conversar? Sabe que o mundo hoje conversa? Pensa que está falando com quem? Né? Olha o meu cargo, olha a minha posição. Será que estamos tão diferentes dos tempos de Jesus? Será que o materialismo, o nosso orgulho, o nosso egoísmo ainda não está solto a toda prova? Será que ainda não estamos adorando bezerros de ouro, como nos tempos de Moisés, em que as pessoas não esperaram a presença de Deus e foram adorar os homens? O que vimos no tempo? Famílias brigadas, ninguém se visita mais, porque estão brigando por homens, brigando por homens falíveis. Quem está brigando por Jesus? Pelo menos na época dos templários, brigavam por Jesus, matavam em nome dele. Agora não, agora é em nome de um homem. Não sei o que é pior. Então nós precisamos fazer reflexões. Se nós queremos nos curar definitivamente, se nós não queremos voltar a adoecer, o nosso estilo de vida precisa ser modificado. Eu fui a um hospital de câncer, que é lá perto da casa de Portugal, onde eu nasci. Cheguei no hospital, só tinham pessoas sendo atendidas com câncer. Eu fui lá, né, médico de cura. Todo mundo da sala queria uma mãozinha, né? Acho que eu virei um salvador. A primeira coisa que eu olhei, a nutrição daquelas pessoas é feita à base de açúcar e Gatorade. O açúcar inflama o organismo. É uma tragédia. Aí eu fui conversar com a nutricionista. Isso aqui é um crime. Isto é um crime. Você vai matar pessoas. Porque o açúcar tem propriedades inflamatórias. Então, o que comemos diz muito sobre nós. As atividades físicas que praticamos ou não dizem muito sobre nós. Lavoisier já falava da lei do uso e desuso. Se eu paro de usar as minhas pernas não
não viram úteis, paradas, estagnadas, sedentárias. Então, o processo de cura espiritual também é um processo do corpo físico, porque eu preciso do meu corpo. E algo que eu já percebi em mim também, e às vezes percebo nas pessoas. Peço desculpas se eu estou efetuando algum tipo de julgamento. Quando não éramos espíritas, éramos contra tudo. E depois, quando nos tornamos espíritas, é só paz, paz, paz. Esquecemos do equilíbrio das coisas. Paz é importante. Eu já vi pessoas curadas com água magnetizada. Ali na minha frente. Já vi pessoas curadas pelo Espírito do Dr. Lúdico na minha frente também, pessoas que voltaram a andar, pessoas que foram curadas de tumores. Existe um plano espiritual que nós conhecemos muito pouco. Essa é a grande verdade. Mas o que sabemos é que há uma necessidade de equilibrar corpo, perispírito e espírito. Então, o meu estilo de vida vai favorecer eu me adoecer menos ou vai agravar o meu processo de doença. Uma doença que de repente eu viria atingir, talvez por um processo reencarnatório de um resgate, com 50 anos ela vem com 30. Pelos danos graves que nós cometemos. Então é um processo de reflexão, gente. Processo de reflexão. Uma vez uma pessoa entrou na sala, o Espírito do Dr. Lúdico falou, olhou, né? Porque quando eles observam, eles veem uma tela como essa, e lá o perispírito da pessoa. Ele falou: há quanto tempo o senhor fuma? Eu falei: eu fumo. Fumando? Há quanto tempo? A pessoa ficou encabulada e disse: eu fumo há 30 anos. O senhor está com problemas pulmonares, né? Estou. Então tem que parar de fumar. Aí o Espírito do Dr. Lúdico falou: não tem como, Dr. Lúdico, curá-lo. O senhor precisa parar de fumar. É uma necessidade do seu corpo. Então, nós estamos vendo cada vez mais propostas que dizem cientificamente que as doenças que mais matam no mundo são solidão, porque temos um obsessorzinho também. Não liguem que a capa é do Fluminense, que até isso eu sou devedor. Tem que aguentar muita coisa. Podia vir Flamengo, hein? Campeão todo ano. E assim, mas isso aqui é um obsessor. Está no bolso, ele está guardando no bolso. Alguns ficam certinhos a falar. Nunca estivemos tão cercados de pessoas e nunca nos sentimos tão sozinhos. Nunca. Lotado de pessoas ao nosso redor. Redes sociais, onde as pessoas proclamam a felicidade. Na semana seguinte a pessoa está lá com depressão. Vivendo uma felicidade tóxica que não existe. Porque muitas vezes deturpamos a felicidade, o verdadeiro sentido dela. O que é felicidade? Mas felicidade não é uma vida sem problemas, porque todos nós temos problemas. Seria uma ilusão vivermos em um planeta de provas e expiações sem problemas. Vamos ter problemas e vão sempre existir. Problemas
pia de casa. Você lava tudo, quando você virou, aparece o copo. Deixa lá, ué. Limpa a panela de pressão, deixa o copo, vai aparecer outro. Não adianta você querer lavar todas as louças, porque vai aparecer um copo. Pode ser até um espinho. Vai aparecer. A diferença é que nós mentimos para a gente mesmo. Eu falo, como é que você está? Tudo bem. Está tudo bem mesmo? Aí espiritualmente você sente. Não tem nada bem. Está me enganando? Porque o está tudo bem é uma pergunta retórica. Está tudo bem? Está tudo bem. Está tudo bem, senhor Ernesto? O senhor dormiu essa noite? Como foi sua noite de sono? Então está tudo bem. Como foi a sua noite de sono? Como perguntamos às pessoas? Como você está? Se você vê alguém que cometeu algum equívoco, pergunte o que moveu aquilo e não o que ele fez. Porque a primeira coisa que fazemos com as pessoas que erram é o quê? É o julgamento. É o julgamento. Mas não queremos saber o que moveu aquele comportamento, o que está por trás daquele comportamento. Porque para Deus isso é muito importante. Então a gente precisa escolher. Se queremos ser felizes na terra, precisamos ser mais tolerantes uns com os outros. Precisamos admitir que nós também somos falhos, que nós erramos. Nós cometemos equívocos terríveis e que os outros também cometem. E é por esse motivo que devemos ser tolerantes diante do estágio espiritual que nós vivemos. Ah, mas eu não sou tolerante com isso e aquilo. Ah, não sou tolerante com meu filho que é homossexual. Calma. Porque tem pessoas que dizem isso. Ah, não sou tolerante com pessoas da minha que sejam de uma cor diferente da minha. Só que aqui neste livro também tem a cura da mulher com fluxo de sangue. Uma mulher que há 12 anos sofria de um sangramento uterino incessante. O que hoje tem até o médico aqui. Cadê os médicos? Só médico, né? Médico espiritual. Mas o que ela tem hoje é uma metrorragia, é um sangramento uterino incessante. Tem tratamento, tem CID. Mas há 2.000 anos atrás, ela era expulsa de casa. Há 2.000 anos atrás, era excluída da sociedade em que vivia e convivia. Felicidade não é excluir pessoas por questões que nós achamos que é. Achamos. Kardec, na Revista Espírita, vem dizer para a gente: a homossexualidade não é uma anormalidade. Pessoas que vêm como mulheres ao longo de muitos anos podem encarnar no corpo de homem e trazer aqueles resquícios. Olha, ou será que Deus, com as suas leis imutáveis, seria capaz de criar algo anormal? Deus, que é suprema inteligência, seria capaz de criar algo anormal que fosse fora das suas leis?
E ele mesmo derrogaria a própria lei. Estamos voltando para a Idade Média, que as pessoas acreditavam nisso. Gente, precisamos ter racionalidade. Eu vou espancar pessoas só porque ela tem uma orientação sexual diferente da minha? E vou dizer que isso é amor à família? Se eu fizer o DNA aqui hoje, vamos descobrir o quê? Todo mundo. Todos somos filhos de Deus. A paternidade é a mesma. O que nos difere em família são os sobrenomes. Nesta encarnação, vimos com o Papa. Qual o seu sobrenome, senhora? Pestana, não é sobrancelha não. Vou ficar Papa. É difícil pronunciar. Posso vir Silva, posso vir qualquer coisa. Eu posso mudar. Aí o Espírito Emmanuel vai dizer: tudo aquilo que você criticou na última encarnação, você vai viver exatamente aqueles problemas. Por que precisamos fazer isso? Porque não conseguimos no atual momento viver a empatia, que é se colocar no lugar do outro. O que o outro está passando? A empatia é enxergar nos olhos do outro. Se colocar é uma forma de perceber o mundo. O que essa pessoa está passando? Será que de fato esse sofrimento é merecido? Será que de fato ela precisa passar por isso? Será que isso é importante na vida dela? E qual o meu papel diante disso? Então o processo de empatia é extremamente importante. Rubem Mendes, no livro 12 Mil Anos, relata que precisa reencarnar como um escravo na história, numa outra encarnação, porque por si só ele não conseguiu compreender a necessidade de respeitar o ser humano. Ele veio como escravo, porque na anterior ele cegava escravos. Até 1800 e pouco, nós tínhamos a missa acontecendo e pessoas recebendo chibatadas ao lado das igrejas. E as pessoas achando aquele ato de liturgia lindo. Aí nós nos perguntamos, foi uma pergunta que eu fiz ao doutor Lúcio. Pô, estou eu aqui, o Sérgio, se dedicando há 2 anos para fazer um livro, as nossas vidas materiais de lado, ninguém procura, um crescimento profissional. Aí falou, se vocês tivessem dinheiro, vocês não estariam nem aqui no centro espírita. Foi isso. Estariam longe daqui com esses iates. O espírito. Tem coisa que a gente precisa começar a pensar. Precisamos sair da óptica da percepção humana e olhar a óptica espiritual. Se eu tivesse dinheiro, onde eu estaria agora? Eu não diz o Espírito que eu estaria aqui. Tem tanto lugar para conhecer, para viajar, para postar no Instagram, para pisar no amigo, para diminuir as pessoas no sinal. Dinheiro é uma droga também. Poder
pessoas só falam de álcool e de vícios ilícitos, mas esquecem de falar do poder, a fama, o dinheiro, os prazeres do mundo, o sexo, questões que também acorrentam as pessoas. Então teve uma certa feita que eu estava lá atendendo o Dr. Rudy, e uma pessoa deitou lá na cama e começou a falar. Falava, e eu já não aguentava mais. Falei, estou dando conta. Aí o Espírito percebeu e falou, fica aí. E ele ouvindo, né? Ela falou por 15 minutos. Eu preocupado com a senha, com a fila, né? Tudo menos com a saúde daquela mulher. Que tinha operado, retirado o tumor, 2 glândulas salivares, e nem salivar ela podia. Mas depois que ela falou 15 minutos, eu falei, graças a Deus. O Espírito Doutor que falou para ela o seguinte: finalmente você falou. Seu processo de cura se inicia hoje. Porque curar é também desabafar. Não desabafar lamentos, mas verbalizar aquilo que você está sentindo, que tem um centro de força laríngeo, gente. Se você acumula isso aqui, um sofrimento, um relacionamento tóxico por muitos anos, isso vai virar uma doença. Rancor, ressentimentos, tudo que fica armazenado nessa região aqui, podem perceber, as pessoas adoecem muito nessa região. Não é porque ela é frágil, é porque nós temos vergonha de falar. Nós temos vergonha de verbalizar, de compartilhar pessoas. É claro que eu não vou pegar o microfone, vocês podem ser doidos igual a mim e falar de seus defeitos para todo mundo. Mas você pode ter uma assistência psicológica, você pode conversar com um terapeuta. Porque muitas vezes, quando vamos conversar com amigos, eles nos dão conselhos. Quem está sofrendo não quer conselho. Quem está com câncer não quer conselho. Quem teve um casamento arrebentado, foi traído, esmagado, coração dilacerado, não quer conselhos, quer ser acolhido. Quer ser acolhido. O mundo já está duro demais para a gente soltar sermão para cima de quem está sofrendo. Quer conselho. Depois se aconselha. E muitas vezes, quando a pessoa está contando a história dela, você vem com a sua, tirando toda a legitimidade à dor do outro. Aí a pessoa chegou lá, pior, e vai sair de lá muito pior. Porque nós não escutamos as pessoas. Nós não escutamos o que ela tem a dizer. Então elas não vão falar. Porque elas sabem que vão ser escutadas. Será que nós teremos coragem de revelar no entendimento fraterno os nossos piores defeitos? Será que teremos coragem? Pois os Espíritos sabem dos nossos defeitos. O que Paulo chama de a nuvem de testemunhas que nos cercam. Eles sabem. Eles sabem que você traiu, sabem que você foi na outra vida. Sabe, gente. Então a gente está mentindo para quem? Para a gente mesmo. Então compartilha.
Às vezes eu sinto falta de locais como esse nos centros espíritas, que nós podemos ser nós mesmos, porque a partir do momento que eu for eu mesmo, me reconhecer enquanto indivíduo, cidadão, com a minha intimidade, quando eu tiver posse daquilo que eu sou, eu vou conseguir comprar uma nova rota. Isso é humildade. Então, a humildade não se trata de se diminuir. A humildade se trata de você saber qual o seu tamanho. A humildade revela aquilo que você de fato é perante o mundo. É preciso refletir. Certa feita, a nossa editora recebeu um processo. Aí eu fui olhar o processo, era de uma federativa importante do Brasil. Eu falei, não é possível. Aí fiquei com raiva. Aí uma pessoa falou para mim, mas você é espírita, não pode ter raiva. Pô. Aí eu peguei a psicologia e falei, não, a raiva é uma emoção. Eu posso gerir a minha raiva. Eu posso administrar a minha raiva, mas jamais deixar de sentir. No entanto, que a parte que mais me toca no Evangelho é quando a gente tem a ida de Jesus até Lázaro. Porque está escrito por João, Jesus chora. Jesus autorizou chorar. Nós fomos educados à base do embora esse choro. Não é isso? Está causando muito problema, fica quieto. Ou que meu pai me dizia, eu vou incriminá-lo aqui também. Você é um homem ou é um rato? Aí você cresce com essas coisas na cabeça, né? Então você quer, pô, um homem ou um rato? Quer dizer, eu não posso ser frágil para ser corajoso? Pedro precisou passar uma das maiores provas da sua vida, quando ele nega o Cristo 3 vezes. Ele chorou. Ele não chorava. Ele chorou depois de negar o Cristo 3 vezes. Era necessário que ele o negasse, porque ele seria morto. Mas ele não sabia. E depois Jesus, ao ver o plano dele, Jesus em espírito, já depois de ter descido da cruz, porque muitas pessoas acham que a vida é viver na cruz para sempre. Jesus sai da cruz em espírito e vai até Pedro e diz a Pedro: Pedro, aprendeu a lição? O homem é mais frágil do que perverso. Quantas pessoas por aí narcisistas, psicopatas, pessoas passando por diversas dificuldades emocionais, são muito mais inseguras de si e por isso que acabam com a vida dos outros. É insegurança. Se fossem seguras de si, se fossem seguras do seu valor, se sentissem amadas por Deus, não cometeriam aqueles erros. Muitos erros que as pessoas cometem é porque se odeiam tanto que projetam esse ódio no próximo. Vocês acham que as pessoas estão brigando por causa de política? Negativo. Elas estão brigando porque existem conflitos internos. E ao ofender o outro, ela projeta para esconder os seus próprios conflitos. Nós somos frágeis. Qual o problema de ser frágil? Paulo foi frágil, Pedro foi frágil, todos os grandes nomes foram frágeis.
Mas o mais importante, saíram da cruz. Porque às vezes a vida nos dá algumas chances para nós recomeçarmos, seja através de uma cura, seja através de uma oportunidade, uma folha em branco, uma caneta nova. Mas nós achamos, eu preciso sofrer, eu tenho que sofrer, eu mereço sofrer. Mas você está na cruz, você se colocou na cruz sozinho. Uma coisa que a gente vem aprendendo com o Espírito Dr. Ludwig é o que? Nós aceitamos diagnósticos, mas o seu prognóstico espiritual quem faz é você. Se o seu pensamento reflete a vida que você tem, se sua mente é uma farmácia, como o Dr. Ludwig tanto nos fala, você pode projetar o seu futuro pela sua mente. Podem dizer que você está derrotado, podem dizer que você não presta, podem dizer que você não tem valor nenhum. Mas se você, com você e Deus, admitir que você merece esse amor, que você merece sair da cruz, você consegue. Assim como a cura do paralítico de Cafarnaum. O Cristo falou para aquele homem: acabou, seus pecados acabaram. Mas muitas vezes é mais confortável ficar na cruz e ser vítima. Do que buscar o meu próprio caminho, do que eu buscar a minha própria versão, do que eu buscar o meu autoconhecimento, do que eu buscar novas frentes, novas oportunidades. É muito mais fácil ficar na cruz. É muito mais simples. Mas a má notícia é que a vida é um rio sem um fluxo. Se você não andar, ela vai te empurrar. E às vezes vai vir aquela bocorota, bororoca, né? E ela vai passar por cima, vai te esperar, você vai até ver estrela. Por quê? Porque nós podemos, como aquele homem, aquela cura, pegar a nossa cama e seguir em frente. Sairmos da cruz, esquecermos o que fizemos. Não importa mais o que você fez. Não importa. Importa daqui para frente. Uma vez, Dr. Ludwig, o pessoal estava conversando, quem foi quem, né? São os momentos do espírita, né? Ele tem essa ânsia, né? Por saber quem foi. Aí as pessoas se juntaram, né? No grupo, não sei o quê. Quem foi quem? Eu falei, agora eu vou descobrir. Agora eu vou ter certeza que eu fui. Aí o espírito passou, eu segurei ele pelo braço e falei, quem eu fui? Aí ele me olhou assim, aqueles olhos arregalados, um bicho, já fiz até cosquinha dele. Mas o espírito não fez, né? Eu tenho que testar, né? Mas não fiz maldade, né? Ué, eu estou estudando o espírito, eu preciso fazer uma cosquinha nele para ver se ele pisca. Ele não pisca, pior que não pisca. Aí ele falou para mim, disse assim, não seria benefício nenhum saber quem você foi, não te traria benefício algum. Aí eu pensei duas coisas: ou eu sou um grande missionário, iluminado, ou fui um grande devedor. Mas eu acho que eu fiquei com a segunda percepção. Ainda mais sabendo que andamos pela Alemanha, né? Então isso é crítico. Melhor não discutir sobre a questão. Gente, para terminar,
uma cirurgia espiritual que está escrito aqui nesse livro. E quem nos ajudar com esse livro, todos os recursos vão para a Casa Espírita Companheiros da Luz, continuar o trabalho, o desenvolvimento do hospital, que o Dr. Ludwig falou ali dentro. Mais de 100 macas, né? Então a gente está fazendo esse trabalho por conta desse objetivo. Então o que acontece? Os espíritos enxergam o nosso perispírito materno. Nosso perispírito tem alguns pontos, algumas marcas, algumas, o que eles chamam de obstruções energéticas. E muitas vezes essas obstruções são exauridas, né, puxadas pelo corpo físico e nós adoecemos. Uma pessoa tem no corpo espiritual, um pouco mais sutil, que é esse perispírito, alguma obstrução. Então ele vai exatamente atuar naquele ponto, naquela obstrução, como um dom. Ele citou o nome de dom. Alguém já viu o filme do Homem de Ferro? Lá eles estudam assim já, né? Eles levantam aquelas telas, mexem. O que a gente está naquele tapa de fajuto ainda, né? Lá já estão bem avançados. Então, eles começam a perceber algumas questões espirituais e eles falam. Primeiro recorrem à equipe espiritual do assistido, porque algumas doenças não podem ser resolvidas, embora já tenha aparelhagem que resolva cânceres, tumores e uma série de outras coisas. Mas alguns casos de pessoas não curadas é porque tem um passado espiritual que precisa ser resgatado. Por isso que eu sempre digo, os espíritos sempre dizem também isso. Nós temos que ser amigos da doença, não inimigos dela. Amigos da doença. Tratar a doença como um amigo. Porque não foi alguém que fez a doença em mim, fui eu mesmo. Através das minhas atitudes, dos meus atos. E se ela veio para o meu corpo físico, ela está limpando o meu perispírito. Ela está limpando a minha região perispiritual. E quando eu voltar para o mundo espiritual, eu volto no espírito e perispírito. Posso ser curado? Pode. Posso entrar naquela sala e pedir? Pode. Se estiver na minha programação espiritual desencarnar de câncer, eu posso fazer uma prece para que isso seja modificado? Pode. Porque nós não estamos aqui para sofrer, nós estamos aqui para aprender. Se você fizer uma prece e olhar para si mesmo com sinceridade, pedindo a espiritualidade amiga mais tempo na terra, para que você perdoe pessoas, para que você seja mais tolerante, vai querer desencarnar não. Que você perdoe a sua sogra. Todo mundo vai querer desencarnar agora. Não, é melhor ficar assim mesmo, deixa para a próxima. Se você optar para reconstruir aquele homem velho, você vai ter chance. Porque você vai estar emanando pensamentos felizes. E Kardec fala: o espírito pensa, o perispírito transmite e o corpo executa. Se você está com as mãos na caridade, talvez de uma forma até inconsciente, entregando a sopa, cuidando de alguém caído no chão, você está emanando a caridade. Mesmo que seja para aparecer nas redes sociais, naquele momento você está proliferando pensamentos edificantes. E você se cura. Porque as células se modificam a cada 3 dias. Nosso corpo físico tem 100 trilhões de células. Para eu ter um câncer, basta que uma doença. Qual a chance que eu tenho de ter um câncer? Muito grande. São 100 trilhões, células, tecidos, sistemas, órgãos. Eu tenho um corpo celular.
Então o Espírito ele vai agir diretamente no perispírito. E essas impressões novas, esses fluidos curadores vão se refletir no meu corpo físico. E se eu falar show tristeza, se eu falar show ressentimento, mágoas, se eu puder olhar todo dia o sol nascer e agradecer por estar vivo, se eu perdoar as pessoas que estão ao meu redor e buscar um novo caminho, mesmo que isso seja difícil, nós já estaremos a caminho da cura. Não importa como for, porque o nosso progresso, o nosso destino é a felicidade. Um dia estaremos todos felizes e unidos em torno de Deus, gravitando em torno dessa unidade divina que tanto nos ama. Não seremos mais partidos, não seremos mais tribos, não seremos mais aldeias, não seremos mais países, seremos filhos de Deus. Amaremos os outros, não apenas por ser um familiar, mas por o outro ser um ser humano como você. Teremos oportunidades, teremos equidade, em que pessoas que não têm estudo poderão sentar e estudar, assim como aqueles que têm dinheiro. A equidade, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, é o grande lema de um mundo regenerado. Não existe mérito na desigualdade. E quem cria desigualdade não é Deus. O Livro dos Espíritos diz isso. E as pessoas que passam fome? É uma prova? Não. Quem passa fome é porque não tem alimento e porque o homem produziu isso, não Deus. Então, meus amigos, que nós possamos finalizar essa palestra no sentido de: não é Deus que nos come, não é Deus que tira o alimento, não é Deus que produz tudo que está ao nosso redor, mas é o nosso livre-arbítrio. Nós possamos ter a nossa capacidade de administrar a nossa vida e contar com esses amigos espirituais, porque eles querem nos ajudar, eles querem nos dar a mão, e a gente só precisa dar um espaço da nossa vida para eles. Que esse espaço seja dado hoje ou em outro momento, quando vocês acharem necessário. Eu ainda não dei o meu nome, espero um dia lá. Um abraço aí.